Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, numa noite gelada aqui de Curitiba, tenho a grata surpresa de receber dois grandes amigos aqui, players importantes do mercado. Mari, fundadora e diretora da Start Growth, e Eric, da UX Tecnologia. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina. Pessoal, hoje a gente vai conhecer primeiro um pouquinho da trajetória de vocês para a gente mergulhar no tema tão interessante, né, que é entender desde a parte da concepção, da ideação da startup até ida ao mercado e, enfim, desenvolvimento dela e crescimento, né? Então, estamos aqui com dois especialistas cheios de cases, né, para nos trazer aqui hoje. Então, Mari, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar nesse mundo do empreendedorismo, em especial nesse projeto tão bacana que é a Start Growth. Bom, vamos contar os primórdios e não denunciar a idade. É uma coisa meio complicada, mas vamos lá. Eu iniciei minha carreira na área técnica, na área de RH e na área técnica, atendendo suporte técnico de software de RH. E aí, com base no desenrolar ali da profissão, acabei vendendo alguns produtos adicionais para a empresa e atraí os olhos, diria assim, da área comercial, que me chamou, fez um convite para eu trabalhar na área comercial. E eu fui muito medrosa com a situação, porque nunca tinha vendido absolutamente nada, mas fui com o propósito de tentar, mas se não desse certo eu voltava. Me garantiam a minha posição na área técnica e isso me deixou um pouco mais confortável. E aí diminuiu os riscos, né? Já começou aí a reduzir os riscos de mercado. E aí eu fui para a área comercial e da área comercial nunca mais saí. Adoro vender software, sempre vendi software em toda a minha vida, em toda a minha carreira, eu diria desde faculdade, e faz tempo, gente, desde a faculdade. Então, vendendo software, representando sistemas, liderando equipe de vendas diretas, liderando representações comerciais de software. E fui parar numa diretoria, né, de uma multinacional, que depois de vendida a empresa de software no Brasil, ela acabou assumindo a posição global, inclusive aqui. E aí fiquei lá mais alguns anos e peguei um pouco mais de experiência e também com uma visão mais internacional. E aí saí e resolvi empreender. Ser eu, então, à frente, né, dos negócios, literalmente, do que eu ensinava, do que eu trazia para a minha equipe, né? Montei uma empresa, essa empresa eu fiquei 1 ano e meio com os meus sócios, saí dessa empresa, fui ser sócia de outra empresa, também de tecnologia, software, sempre software. E aí, nessa empresa também, fiquei mais 1 ano e meio como sócia e, finalmente, depois desta, a gente desenvolveu uma startup interna e ela se transformou numa cisão. E aí, nessa cisão, eu saí junto com a cisão e fui tocar como CEO uma operação de uma startup por 2 anos. E depois a gente contratou um CEO, colocou na posição. E aí a brincadeira de investimento de startup começou porque muitos amigos, colegas e parceiros, né, de negócios acabavam pedindo ajuda, pedindo um apoio, pedindo indicação, pedindo consultoria, mentoria. E a gente falou, tá acontecendo muitas vezes, então a gente não está conseguindo mais dar conta. A gente precisa transformar isso numa coisa mais viável. E acabou naturalmente acontecendo a questão da Start Growth, que é uma VC e, ao mesmo tempo, ela é um Smart VC, que a gente chama, porque a gente coloca a mão na massa, ajuda a produzir, ajuda a estruturar uma área comercial e de marketing. E hoje a gente é reconhecido por ter aí a máquina de marketing e venda sendo desenvolvida dentro de uma startup, além de exatamente colocar o investimento necessário, né, financeiro que ela precisa para escalar. Então, a gente pega uma startup bem no início, quando ela está indo para o go-to-marketing, e depois desse go-to-marketing, a gente passa todo ali o processo, né, de vale da morte com ela, e quando ela chega no break-even, a gente então vai para uma conexão de um possível investidor ou um comprador, e aí ocorre o nosso exit, a nossa saída. Nossa, bem legal. Eu confesso que você conseguiu resumir muito bem, né, o que eu também já conhecia, né, e muito legal conhecer também a tua trajetória, Mari, porque isso mostra o lastro, né, de tudo que você construiu hoje, que foi basicamente vivido e sentido na pele,
né, as Sim. dores do empreendedorismo, a parte mais técnica, né, vender efetivamente. Então, você de fato sabe o que o mercado espera dos empreendedores, porque você viveu isso e hoje você, lógico, não só isso, mas com uma outra estrutura, né, consegue prover e fomentar os projetos que estão com você dessa maneira tão interessante, né, e que gera valor e gera mais negócio. E amo de paixão o que faço. Assim, adoro. O que mais é legal é fazer o smart. O money todo mundo consegue. De alguma maneira ou de outra, você tem tantas plataformas hoje em dia aí do mercado, tecnologia, que incentivam o empreendedorismo, que o empreendedor basta ir buscar, que ele consegue encontrar as alternativas para o negócio dele ser investido. Mas o smart mesmo, do skin in the game, é o que eu amo fazer. Boa. E é o diferencial, né? Como você falou. Com certeza. Legal. Pessoal, Mari, Start Growth. Agora vamos lá, Eric. Vamos conhecer um pouquinho aí dessa história. A minha trajetória é um pouco conturbada, digamos assim. Eu me formei em veterinária, só para você ter uma ideia. Oh, essa eu não sabia. Então, atuei 5 anos como veterinário. Tive clínica, tive distribuidora de ração, quebrei 2 vezes e tal. E eu tinha um concunhado meu que trabalhava na empresa da Mari. Uma empresa de software contábil, de RH. E ele falou, cara, vamos lá comigo, cara. Vamos. Eu falei, velho, e eu já era vendedor, amava vender. Quando eu tinha distribuidora, eu saí da clínica para ir para a distribuidora porque eu gostava de vender, eu já gostava de estar na frente demonstrando né? Então eu sempre gostei muito disso. Ele falou, cara, você é um vendedor bom que eu conheço, cara. Eu falei, contabilidade? Eu não sei nem soletrar contabilidade. Como é que você quer que eu vá vender contabilidade, velho? Vamos que eu te ensino. E realmente eu fui lá, fiquei, acho que foi bem na época dessa fusão que essa empresa de RH contábil passou a ser uma multinacional. E eu estava lá dentro, a Mari saiu, montou essa empresa e ela falou, Eric, vem comigo. E eu com a Mari para essa empresa. Era bom vendedor, A então, gente sempre mesmo. leva os melhores, né? Boa. E aí a gente fiquei, acho que 1 ano lá, a gente ficou 1 ano e meio. Foi. A Mari saiu, voltou para essa multinacional para ocupar um cargo de diretoria, de gestão lá. Eric, vamos comigo. Eu vamos de volta. Ficamos mais 2 anos lá. Me dei muito bem, ganhei muitos prêmios de venda. Aprendi muito. Hoje eu sei fazer contabilidade muito bem, até por sinal. E aí a Mari falou, Eric, eu estou montando uma startup. Você não quer me ajudar a estruturar uns negócios lá comercialmente? Eu falei, startup de novo? Não sei nem o que é isso. E eu falei, tá bom, vamos. Tinha tido um burnout terrível na multinacional, tava, né, por aqui. Falei, tem uma condição. Ela falou, eu já sei o que você quer, mais leve. Eu falei, mais leve porque eu não tô conseguindo. E foi só o começo mais leve, né? Depois a gente escalou. E a gente foi para a startup, e eu e a Mari, eu entrei, a Mari depois ainda saiu, né? Eu continuei na startup, eu fiquei mais 3 anos na startup. Pra você ter uma ideia, eu entrei, tinha 20 colaboradores, saí, tinha 270 colaboradores. Eu e a Mari estruturamos toda a área de canais. Quando a gente entrou na startup, a área Essa de é a canais... história da Ponto Mais. Essa é a história da Ponto Mais, tá? Só pra vocês saberem. Case aí, ó, galera. E a área de canais era responsável por 0,001% de todas as vendas do mês. A gente saiu, eu deixei 43% de todas as vendas do mês era nossa, né, Mari? Cara, a gente estruturou um negócio que, como a Mari falou, as outras startups vinham falar com a gente. Falou, cara, estou tentando montar canais, mas eu não consigo, cara. Você me dá um... Qual que é o segredo? E eu comecei a fazer muito bem e tal. Bom, aí veio a fusão por essa, né? Essa startup teve uma fusão. Eu acabei saindo, fui parar numa software house, no mesmo prédio da Ponto Mais. Fiquei 1 ano lá também, fui para estruturar, eu já fui como diretor, a gente estruturou toda a parte, eu tive uma baita visão, porque a gente conseguiu botar essa software house, eles queriam ir para o exterior, queriam começar a atuar e ter projetos internacionais, a gente conseguiu botar em projetos internacionais, também entrei, não tinha nenhum projeto, saí, deixei 7 projetos internacionais.
Foi um baita negócio. E eu saí porque o Maurício, que é da UX, falou, Eric, tá na hora de eu ser comercial. E o Maurício é um dos fundadores também da Ponto Mais, junto com a Mari, então eu conhecia ele da Ponto Mais. Ele falou, cara, você é o cara para vir ser meu braço direito aqui. E aí a gente foi, e estamos até lá agora, vai fazer um ano que eu tô lá. Sou extremamente feliz e falo para a Mari também, as palavras da Mari são muito minhas, amo vender software. Amo vender tecnologia, amo isso, amo entender o que as pessoas querem fazer. E hoje a UX é uma startup studio, então a gente entra um pouquinho antes da Mari, a gente entra numa idealização do produto, entendendo o que esse possível CEO ou sócio vai fazer, e a gente entra com capital humano para desenvolver o produto. Então a gente corre com ele, a gente anda todo o percurso de dentro para fora desenvolvendo o produto. Mas não só produto. Então a gente acompanha ele com suporte jurídico, marketing. Eu apoio com tudo que ele precisa no começo para passar o Vale da Morte e ele focar no que interessa realmente, vender. Eu seguro tudo que ele precisa aqui de produto, tecnologia, nuvem. Os primeiros clientes precisam fazer onboarding, eu faço onboarding dos primeiros clientes. Precisa fazer os termos de uso, eu faço o termo de uso. Então a gente faz todo um apoio. A gente tem um CSC, né, que é um Centro de Serviço Compartilhado, que apoia as startups. E hoje, só para você ter uma ideia, eu estou criando 7 startups ao mesmo tempo. Eu tenho fase de idealização, eu tenho fase de indo para mercado, eu já tenho startups indo para mercado e já tenho startups que a gente já está pensando em largar o osso e já passar para frente. Tá? Então a gente tem todo esse processo. E daí quando o negócio é bom do lado de lá, ele passa a bola para mim e eu dou continuidade. Exatamente. Porque o que a Mari faz completa muito o que a gente faz. O empreendedor, normalmente, tem uma certa dificuldade tanto na idealização de produto quanto achar o fit de mercado e ir corretamente, né? Ele tem uma ideia, mas botar a mão na massa é muito diferente, né, Mari? Olha, pessoal, vocês falando isso, eu fico de verdade, assim, bem sincero, eu fico feliz em ouvir, porque mostra toda a bagagem, toda a experiência que vocês adquiriram na raça, né, vivendo aquilo no dia a dia. Quantos tropeços, né? Nossa. O Eric comentou aqui, putz, eu falei 2 vezes, depois fui lá e desafio e não sabia o que era a questão técnica, né, do core business do negócio. Mas assim, isso não importa, né? Vocês foram com garra e desenvolveram os projetos, adquiriram esse conhecimento que hoje dá legitimidade para vocês conseguirem desenvolver e auxiliar outros empreendedores. Então, já são hoje cogitados para, me ensina a transformar de 0, alguma coisa para 40% o canal de venda. Então, assim, poxa, é muito legal, porque eu sou fã de case, eu sou fã, assim, desse lastro que os bons profissionais carregam e que podem oferecer isso no seu dia a dia, no seu serviço que está sendo colocado por meio desses projetos de vocês. E eu sei muito bem, porque eu ouço também todos os dias de alguns clientes, né, alguns mais aventureiros, né, dizendo, doutor Kael tem uma ideia. Não, mas essa aqui é fenomenal. E a minha valuation é 10 milhões. O cara só tem a ideia na cabeça e desenhada ali, nada, não tem mais nada. E vem com isso e tal, e a gente sabe do quanto há esse apego, né, à ideia, porém sem nem saber se realmente é uma dor do mercado ou se é uma paixão do cara, se era algo que ele a vida inteira perseguiu. Mas assim, pera lá, se você quer fazer isso aqui virar negócio e, enfim, quer levar a sério, não é simplesmente pegar, trazer isso no papel e apresentar para todo mundo, né? A gente bem sabe, né? Para investidor não funciona assim, né? O investidor tem alguns que já tem uma tese de que, poxa, tem que estar faturando, ou não, beleza, já tem que estar no break-even. Agora, na fase super inicial de berçário, que é a ideia, tem muito trabalho a ser feito, né? E eu acho que agora, passando até, não só para o Eric, né? A Mari, conhece tudo isso, né? Como que vocês abordam o empreendedor nessa área, né? Primeiro para falar, cara,
calma, né? Temos etapas, né? Sem também desencorajar, porque isso aqui é um desafio, né? Então, da parte dessa idealização, né? O que vocês fazem no dia a dia ali para auxiliar e também para colocar um pouquinho o empreendedor com os pés no chão, né? Sem tirar o entusiasmo? Sim. Não, legal. Boas ideias, a gente sempre fala que vale 1 centavo, se não são executadas, né? Então tem muito empreendedor, hoje na UX, a gente brinca que a gente fala mais não do que sim, assim como um VC, né? Por quê? Porque não basta ter só uma boa ideia. O empreendedor para a gente é o mais importante, às vezes até do que o produto. Mesmo que eu seja responsável pelo produto, o empreendedor para a gente é uma das coisas mais importantes, é o que a gente mais analisa. Então, quando vem uma ideia para a gente, primeiro a gente entende quem que são os concorrentes, como que esse mercado está sendo posicionado, geopoliticamente é possível, não é possível, como é que tem as mudanças. Tecnicamente, esse produto é viável, porque às vezes tem os empreendedores que vêm, realmente, funciona, mas assim, a tecnologia ainda não avançou tanto para chegar lá. Segundo, se eu desenvolver esse produto, você tem penetração nesse mercado? Você conhece esse mercado? Você atua nesse mercado? Então tem uma série de fatores que a gente analisa e faz isso de uma forma que a gente estuda como que ele vai para esse mercado. De novo, o produto é importante, mas como ele vai para esse mercado, como ele atua nesse mercado é muito mais importante para mim do que o próprio produto. Quando a gente fala de produto, e eu sou um cara que constrói o produto, quando eu entro de sócio na empresa dele, eu falo, cara, tua ideia é boa. Eu te digo que 99%, não vou dizer que 100%, tem uma ideia e a gente muda a ideia dele para caber num MVP que seja viável para ele ir para o mercado. Porque às vezes a ideia é tão grande, tão pique cérebro. Exato. E não quer dizer que não seja ruim a ideia. Mas assim, para a gente chegar lá vai demorar 2, 3 anos. E eles acham que às vezes produto normalmente não são pessoas de tecnologia. Esse é um grande diferencial da UX, que a gente vira o sócio nerd dele. Então a gente apoia ele, mas a gente fala, cara, beleza, o que a gente precisa para vender? Nosso foco é sempre vender e ir para o mercado. Então quando a gente apoia esse empreendedor, a gente corre com ele para ir para o mercado com o maior número de features possível, mas que ele consiga vender. É uma das coisas que o Maurício sempre fala, né? Nosso CEO lá. Ele fala, cara, você vai vender isso aí? Então eu vou desenvolver. Cara, como é que você vai vender isso aí? Me prova que você é bom nisso. A gente trabalhou muito do lado do Maurício, a gente corria nos corredores atrás do Maurício. Maurício, eu preciso que tenha essa feature no produto. Você vai vender mais? Vou. Então vou fazer. Então é muito isso. Então o empreendedor ele tem que trazer para a gente já uma certa expertise, estou dizendo no caso da UX, mostrando que ele pode ser um CEO, tocar aquele projeto até ter um investimento, até entrar no negócio. Não adianta o cara ter uma bela ideia e não ter penetração. Eu tenho 3 projetos parados que eu estou procurando CEOs. Eu falei, cara, tua ideia é demais, mas você não tem penetração nesse mercado, a gente não vai desenvolver. Eu acho um CEO e a gente entra com o negócio. Isso é muito real. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente avaliou 232 startups. Só no ano passado. Esse ano, até agora, já tem 180 avaliadas. E do ano passado, apenas 2 foram investidas pela Start Growth. A gente é muito criterioso. Quando você fala sobre a questão do momento de investir, existem muitas teses no mercado, né? Por isso que eu digo que todos os empreendedores vão encontrar um investidor, porque vai acabar cruzando uma tese dele, né, com o momento dele, com uma tese do investidor do outro lado, em algum momento vai dar match. No caso da Start Growth, a gente preferiu correr riscos menores. Então, o Eric e o Maurício, eles estão correndo um risco muito grande. Então, a gente sempre avalia a questão da startup, assim, o momento que você está, se você tem faturamento e quanto você tem de faturamento. Porque eu já tenho a validação que o mercado está pagando. Então, eu já tenho um MVP mínimo, mas eu tenho
O próprio MVP já é isso, né? Um valor mínimo, né, validado no mercado que ele está vendendo. Então, a gente entra quando ele já tem algum valor vendido e de MRR sendo faturado. Isso nos dá algumas teses, né? Alguns impulsos de rota a ser seguida. Então, aonde ele vendeu, quem são esses clientes, quais são os segmentos que ele vendeu, por quanto ele vendeu, qual é o MRR que ele tem agora, quais cancelaram, por que cancelaram. Dá muito know-how já, mesmo sendo poucos, mas já dá know-how para a gente começar uma tese boa e começar a vender com ele rapidamente, fazer uma acelerada, porque startup, por ser startup, tem que crescer pelo menos 3 vezes o tamanho dela ao ano, senão ela não é uma startup, ela é uma empresa tradicional e tá tudo bem também, porque tem os 2 modelos e eles se, né, cruzam e perpetuam aí no mercado e tá tudo valendo, gente. A gente não sabe tudo, mas a gente testa muito. Então, o grande segredo, né, de inicial de startup, mas como é que vocês conseguiram cases, por exemplo, como o Ponto Mais, que foram vendidas, né, foi vendida depois de 6 anos por 22 mil clientes dentro de casa, de MRR? Como é que você consegue chegar nesse número de clientes? Como é que vocês conseguiram fazer uma VHC ser vendida para a Stone depois de 4 anos sendo acompanhada, acelerada pela Start Growth? Como é que vocês conseguiram fazer isso com o Fretify 4 anos depois de meio de uma pandemia e hoje ela está break-vada, procurando uma próxima rodada de investimento, inclusive? Então, como é que você consegue fazer tudo isso com todos esses cases e mais outros que eu não citei aqui? Vocês têm a resposta para tudo? Não, a gente testa muito. Todos os dias a gente testa algo diferente. E aí a gente controla esses testes, né? Porque depende do formato do retorno desse teste, nós sabemos se aquela estratégia ela está num caminho certo ou não está. E aí, abraço, né? Marketing, vendas juntos, sempre muito amarrado em foco daquele número, daquela meta, com um objetivo definido. Quando você fala sobre, eu tenho uma ideia maravilhosa, e isso é lindo, e eu sei que vai vender muito, todos vêm assim. Como é que você controla esse otimismo dele, mas deixa ele um pouco mais consciente? A gente compara muito. Então, como a gente viu aí, né, 230 no ano passado, esse ano 180. Então, a gente olha para isso tudo e fala para ele se referenciar com alguém, se conectar com o mercado. O networking ajuda muito. Ao mesmo tempo, tem muitos livros direcionados, né? Tipo, por exemplo, o João Kepler, né, que já é investidor aí da Bolsa há não sei quantos anos já está no mercado, né? Já é bem consolidado. O João Kepler tem uma planilha gratuita no site dele que você pode baixar e fazer o seu cálculo do valuation na hora. Com base no momento que você está, no resultado que você tem, no tipo de negócio que você tem e tudo mais. Então, você vai respondendo as perguntas, no final a planilha te dá pelo menos uma ideia de valuation, quanto que seria da tua empresa. Então, existem várias ferramentas. O Sebrae ajuda maravilhosamente. Nossa, bom assim, o material deles. Eles também têm planilha. O Sebrae tem uma planilha de plano de negócio disponível. Tem muita gente que não sabe fazer. Pode baixar esse plano de negócio gratuito, formatar o seu negócio lá. Enfim, hoje, quando a gente começou com startup não era tão conhecida como startup. A gente chamava startup e falava, o que é startup? Uma pequena empresa? Não é uma pequena empresa. Mas hoje é muito mais difundido, então você tem muito mais canais. A gente está fazendo um podcast aqui, um videocast aqui com vocês, para dar informação. E isso também é uma coisa assim, as pessoas têm uma ideia, nossa, isso aí vai virar uma startup. Gente, uma startup tem que ter um crescimento extremamente rápido, extremamente acelerado. Por exemplo, uma das nossas teses de investimento. Se o cara não me mostrar que em 2 anos ele não está faturando 1 milhão, cara, a gente não entra no negócio. Então, no plano de negócios que ele apresenta pra gente, a gente também tem as teses e tudo mais. Cara, tem algumas coisas que precisam ser seguidas que a gente entende que é muito mais arriscado o meu comparado com o da Mari. Sim. Mas assim, como a Mari falou, a gente também segue um plano de teses de que precisa ter o mínimo viável para isso acontecer. Mas que, como a Mari falou agora, todo mundo acha que startup é qualquer coisa que você está criando é uma startup. E isso assim, meio que ficou banalizado. Assim, eu tenho uma ideia magnífica.
tua ideia é boa. De novo, é o que vocês falaram. Mas, assim, eu acho que você, às vezes, tem que trazer um pouquinho para a realidade para ele aprender. Olha, faz um plano de negócios, vai estudar um pouquinho, entende mais um pouquinho. Não estou dizendo para você desistir, pelo contrário. A gente sempre dá caminhos, como a Mari colocou, para que ele continue perseguindo aquela ideia. Mas que ele saiba que ele tem que perseguir um caminho, ele tem que percorrer esse caminho. Não adianta eu achar, nossa, que ideia maravilhosa. Mari, preciso de tanto dinheiro, eu vou desenvolver o produto, amanhã você está vendendo. Não é assim. E aí você entrar no ritmo dele também, né? Na mesma frequência, acaba não ajudando. Nessa hora você tem que contrapor, Isso. assim. E a gente também faz mentorias, né? Eu faço mentoria também por vários canais de forma gratuita para os empreendedores. Então tem muito empreendedor bom que muitas vezes aparece lá com umas ideias e aí, sabe quando você percebe? Ele vai longe, eu só preciso ajudá-lo, dar um empurrãozinho. Então, tem vários que eu faço questão de dar mentoria de graça, porque eu quero ver esse empreendedor no próximo nível. Que é o mesmo prazer de acelerar, né? É o mesmo prazer do Smart, é o mesmo prazer de mão na massa, do skin in the game, que a gente fala. Não, é bacana ouvir vocês falando sobre a questão das ferramentas, né? Porque todo mundo quer uma fórmula mágica, né? Não, conta pra mim qual que agora é a metodologia que tá em alta, aí no hype. É ágil, é lean, é isso, é aquilo. Mas a grande questão é, vamos analisar o caso, né? E identificar, sei lá, quais metodologias se aplicam melhor, né? Mais adequadamente àquilo. E testar. Sabe que muito do que a gente vê também nos nossos clientes aqui é o teste de hipótese. Então, poxa... beleza, foi definido ali nesse diagnóstico inicial de vocês que o teu produto aqui, puxa, vamos dar uma calibrada, como ele que falou, esse aqui a gente acha que vai ter mais aderência. Porque eu vi o mercado, fiz um benchmark com os concorrentes e tal, vamos em frente. Só que assim, ninguém tem bola de cristal. Essa que é uma sacada também, é não achar que a gente é dono de bola de cristal e fazer o teste. Opa! Tem que ver os indicadores também, né? Então a gente vai fazer um teste, mas a gente vai sabendo o que a gente quer receber. Exatamente. Então, beleza. Pelos indicadores aqui, a gente está tendo um bom desempenho. Vamos acelerar. Ou, olha, não é aquilo que a gente imaginou. Vamos dar uma calibrada. Opa, continuamos testando, não deu certo ali, daí o período muda também de acordo com a estratégia. Essa hipótese não deu certo, mas vamos tentar outra. Né? Era a prioridade número 2, então avançar. Então, quando a galera fala de ferramentas, da proximidade que eu tenho com o mercado, eu amo, enfim, teste de hipótese. Né? Querem dar o nome que for, para mim, teste de hipótese é muito legal. E eu faço isso até no meu dia a dia aqui no escritório. Às vezes a gente, tem um projeto novo, um produto novo, o que for, vamos fazer um teste de hipótese. Ah, não deu certo? Não vamos se apegar. Ninguém se apega. Né? E tivemos até um cliente esses tempos atrás que chegou aqui no escritório também nessa linha das ideias e eram empreendedores sênior já. 2 caras assim fenomenais. E tinham capital. Chegaram assim, Caio, a gente quer lançar o nosso produto, mas a gente quer lançar ao mesmo tempo em 6 cidades, em continentes distintos aqui. Nossa. E a gente quer fazer tudo em tempo real, não sei o que. Porque a gente vai dominar o mundo, esse daqui é um produto fenomenal, a ideia é maravilhosa. Eu falei, ok, né, a gente tá aqui para assessorar vocês, só que assim, é sério que vocês querem começar desse jeito mesmo? Por quê? Não, a gente quer ter um impacto e tal. Aí eu falei o seguinte, primeiro, vamos conversar com os caras da tecnologia, porque nenhum era da tecnologia. Esse é um grande problema. Você sabe qual é o problema? Fale. O Maurício fala para mim, ele fala isso para todo mundo, o Maurício tem umas frases ótimas. As pessoas querem ter uma padaria e não querem ter o padeiro. Então, o cara não é da tecnologia, fala assim, constrói uma padaria para mim. A gente fala, tá bom, constrói a padaria. Cadê o padeiro? Não tenho. Ninguém é da tecnologia, ninguém vai dar suporte para isso. Então, o X nasceu também para dar esse suporte e a gente direto pega pessoas que não são da tecnologia e vem um mundo assim, a gente fala, cara, legal, vamos trazer para vocês entenderem que isso aqui vai demorar para desenvolver. E o contrário também é verdadeiro. Tem muito empreendedor que nos procura que são de tecnologia, mas não tem braços de venda, marketing. E aí eles se apaixonam pelo produto.
E aí tem um livro que eu sempre falo para esses empreendedores: procurem e leiam esse livro, porque o livro fala exatamente da história do Waze, onde ele foi desenvolvido e criado. Os israelenses criaram o Waze, depois venderam, enfim, fizeram negócios super bacanas aí pela frente, inclusive Google, enfim, na rodadas, né, de negociação e investimento. E ele diz exatamente isso no livro dele. Inclusive, a chamada do livro é essa: apaixone-se pelo problema, não pela solução. É uma pura dica que eu dou já para os empreendedores. Assim, cara, o problema que você resolve é o que vai gerar o valor agregado e a venda que você vai fazer, e a conquista do mercado que você vai trazer, e a conquista de parceiros, e o crescimento da sua empresa. O giro vai acontecer em cima daquilo se você se apaixonar pelo problema. Se você se apaixonar pela solução, aí você abraça e fala: vale milhões. Não vou abrir nem 2% para você, Eric, porque eu quero que você desenvolva, mas eu não quero te dar nada, porque ele vale milhões e você só quer me dar, né? Você quer me roubar 2%. E ele fica tão apaixonado por aquilo como sendo o seu próprio, que ele não dá a abertura do próprio produto ter a vida própria dele, porque vai ter. Ele vai crescer, vai se desenvolver, se for uma boa ideia, vai criar lastros aí, né, históricos dentro do Brasil e, por que não, no mundo. Mas grande maioria, infelizmente, são apaixonados pelo produto. E não deveria, né? E quando a dor está envolvida na concepção da ideia ali, da solução, as coisas mudam, né? Por isso que normalmente naqueles famosos pitches lá do Shark Tank, quando o cara fala: não, porque eu era veterinário e eu não conseguia deixar o cachorro tranquilo para fazer uma extração do dente, tipo um negócio ultra específico. Aí eu desenvolvi não sei o quê, com a parceria com o fulano que é cientista, biotecnólogo, uma fórmula com uma folha de uma raiz. Pô, aí tá um negócio envolvido, né? Totalmente. A gente tem um estudo, depois se vocês quiserem pesquisar, um americano fez, Max Ponk. Depois dê uma procurada nesse nome. Que Startup Studios, ou seja, quando o empreendedor faz uma parceria com uma Startup Studio, a gente entra de sócio no projeto, 80% deles atravessam o Vale da Morte. Tá? 70% deles fazem série A e 5% fazem IPO. Tá? Então, assim, Ou seja, um tiro no olho da mosca branca que está passando. Por quê? Porque realmente, quando o cara traz uma boa ideia e a gente compra essa ideia, essa dor de mercado, e a gente ajuda ele a criar essa solução, ele tem todo um aparato de tecnologia que às vezes ele não consegue ou não conhece. E esse é o grande problema de empreendedores que falam assim: vou fazer como uma software house. Nada contra. Vou contratar um freela para fazer. Mas o problema é que o cara não está preocupado se você vai ter sucesso ou não. Ele vai entregar o requisito que foi apresentado para ele. Cara, o que você quer que eu desenvolva? Isso aqui? Tá aqui, pronto, acabou. E outra coisa, ele ganha dinheiro nas horas. Se ele falar que aquela tela vai demorar 2 semanas, você tem que acreditar nele. Eu vou falar assim: cara, você precisa dessa tela? Vai vender mais? Vem cá, meu amigo desenvolvedor. Você consegue em 2 dias esse troço para mim? Consigo. Então tá bom. Faz esse negócio em 2 dias para mim. Porque eu conheço a linguagem, eu tô no meio deles. Então a gente consegue, de novo, enxugar o escopo para lançar o mais rápido possível, para vender, para escalar, para a maré entrar, para todo o processo rodar. Então é um negócio que... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, quando o empreendedor entende que ele precisa de um cara para dar a mão e correr do lado dele, cara, é imparável. Sabe que essa questão do estar próximo de players do mercado, fornecedores, vamos dizer assim, né? Pensando na parte de tecnologia, que vivam e respiram tudo isso, faz toda a diferença. E eu não digo só da parte de tecnologia, eu falo até aqui do escritório. Por exemplo, às vezes tem cliente nosso que fala: poxa, tô conversando aí com um amigo meu para ser meu sócio, o cara é ultra capitalizado. Eu falei: legal, o que você está buscando nesse teu futuro sócio? Não, o capital dele. Eu falei: cara, você sabia que no mercado tem muitas opções bem mais barato, interessantes, bem mais barato, mais barato, e o negócio vai continuar sendo teu.
E pelo desenvolvimento do teu negócio, você vai conseguir pagar isso muito rápido, né? Então, às vezes a gente apresenta isso, assim, soluções, a gente não tem nada a ver com o escritório, mas por estar nesse meio, a gente conecta com pessoas, com essas iniciativas de fomento, né? Eu não vou falar nome de algumas aí para não passar vergonha, porque tem várias, né? Então, assim, mas sabe, estar próximo de pessoas que respiram isso e que podem ajudar, né, em benefício do próprio negócio, poxa, isso é fenomenal, porque aí que tá, vocês trazem junto, além daquela ferramenta que o cara precisa, que nesse caso é um software, você traz toda a tua mala de ferramenta, abre e fala assim, cara, tá aqui, tem a minha e tem mais toda essa que eu compartilho com você. E é o que vocês fazem. E no fundo, a gente está vendendo exatamente a experiência. É isso. Experiência, expertise de ter vivido isso, de já ter quebrado, né, Eric? Nossa. De já ter recomeçado, de já ter lançado, de já ter sociedades, N formatos diferentes, de já ter investido e ter um write-off no final. A gente não ganhou grana. E tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte do jogo. Nem sempre você ganha todas. Mas essa história de estar junto com ele, e pegar na mão, vamos andar juntos, é um formato que eu vejo assim, muito mais interessante para os dois lados, porque, obviamente, que existem riscos no mundo das startups, sempre vai existir. Nós estamos fazendo uma aposta, assim como o empreendedor está apostando num resultado que ele acredita. Mas você diminui bastante o risco quando você anda junto, quando você dilui esse risco entre duas empresas ou em uma sociedade, né? Tanto é que tem algumas teses, né? Inclusive, eu faço parte também da WIN, do grupo de mulheres investidoras, e de outros grupos também, Anjos do Brasil, Investidores VC, Bossa Nova, também estou em todos eles. E a grande maioria concorda que investir, por exemplo, numa carreira solo, de uma pessoa só, é arriscadíssimo. Ninguém entra. Porque como é que você vai entrar? A pessoa faz tudo. E se essa pessoa morre? E se essa pessoa... É um ser humano, Deus né? me livre, gente, mas nós estamos... A gente está aí, basta estar vivo para morrer. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã ou até mesmo hoje, Sim. né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. São negócios, tem que olhar e avaliar todos os riscos que você está entrando. Então, quando você olha tudo isso, você percebe que vale a pena, por exemplo, dividir o peso. E muitas vezes o CEO é uma pessoa muito solitária. Já estive do outro lado, sei como é. Você não tem com quem trocar numa verdadeira, no ponto central verdadeiro. Muitas vezes você até comenta com alguém de fora, mas você não quer abrir muitas informações. E aí você fica num jogo de eu entendi, mas não entendi exatamente o que ele faz e vai testar um formato diferente. Agora, quando você tem um sócio, cara, você tem uma possibilidade de abrir a ferramenta na mesa, que é o que você falou. Vamos discutir o que fazer. E eu acho que um sócio que já conhece o caminho, por exemplo, eu e a Mari, quantas startups passaram na nossa mão, a gente conheceu e coisa e tal. Cara, olha, isso aqui pode até dar certo, mas pela minha tese, isso aqui não vai dar. Não adianta você mais ficar mandando e-mailzinho assim, cara, vamos fazer por outra coisa, vamos fazer, né? Então, quando a gente já navega nesse mundo de startup, por isso que hoje eu falo sempre da UX, que é um parceiro muito bom para quem está querendo inovar. É porque a gente vai dar todo o caminho da pedra do que precisa ser feito, porque às vezes as pessoas assim, jurídico, putz, eu não tenho dinheiro agora, depois eu vejo isso aí. Termo de uso? Não, depois eu vejo. E aí começa a entrar cliente, e aí começa a dar problema. E aí, mas produto, mais marketing, mais branding de marca, mais uma série de coisas, mas será que... Não, eu não tenho dinheiro para isso. E realmente, às vezes não tinha no começo, mas hoje... Se você não tem um parceiro que corre junto com você e que sabe o caminho na frente e te puxa, cara, é muito mais fácil. Não, sem dúvida. Eu também ouço alguns clientes meus que são empreendedores solo e às vezes vem aqui no escritório, cara, eu posso tomar um café com você? Venha. E assim, a gente não fala nada da parte jurídica. Ele, na verdade, ele fala, olha, eu não confio em ninguém. É nessa linha que a Mari colocou. Poxa, eu posso até expor para um outro grupo ali que é colega, mas eu não estou num momento para fazer isso agora, porque eu quero, enfim, me mostrar para o mercado da seguinte forma e eu preciso compartilhar, né? E, enfim, às vezes o meu atendimento se presta a isso.
E eu também, como comentei com vocês aqui no bastidor, eles estão sabendo já, né? Que eu já também empreendi, já tive até uma startup de caminha inovadora para cachorro. Olha só. Fomos convidados para ir no Shark Tank, mas o troço estava tão amador na parte contábil, assim, que a gente ia tomar tanta porrada que daí eu e meus outros 2 só a gente falou, não, vamos mais Vamos tranquilo. com calma. Recebemos proposta de compra, tal, acabamos não vendendo porque a gente estava apaixonado, achando que o troço valia milhões, né? Aí, ó. Se eu tivesse vendido na Eu época... não sabia disso antes. Não, falo assim, juro, é verdade. E assim, deixei de ganhar na época 500 mil reais, né? Eu e os meus 2 outros sócios. A nossa empresa ela tinha 2 anos de vida, porque a gente achou que o troço valia sei lá quanto. E daí o que aconteceu? O negócio morreu. Exato. Morreu porque bem assim, isso puxa, mesmo. eu não tinha tempo, os outros 2 também não tinham tempo, a prioridade sempre foi o escritório e tal, e não deu boa. Mas, enfim, aprendi muito. E eu adoro cases de pet. Adoro, porque eu gosto de pet. Eu já comentei com o Eric, inclusive, né? Porque ele vem aí da veterinária. E eu falei, Eric, vamos montar um negócio de pet, cara. Porque... Mas tem que ser recorrente, daí não dá para ser com produto, tem que ser SaaS. Isso. Então eu já comecei a entrar na minha tese, né? Nossa tese. Mas olha... Nossa tese tem que ser SaaS, tem que ser recorrente. Mas nós não encontramos ainda, né? Um viés, né? Não, mas vamos Eu fazer já o seguinte, analisei os pra 2 lançar. produtos de pet. nos bastidores a gente vai criar um... Vamos lançar, quero só ver. Mas eu analisei os 2 produtos de pet, mas de novo, não era dá, SaaS, era venda de produto. Aí não tem uma série de coisas também que não entram na nossa tese também. Não, mas sabe que nesse aí a gente conseguiu até chamar a atenção da Pugliese na época. Ela pediu... Caramba! A gente não teve nem que pagar. Ela pediu, a gente mandou, ela postou naquele dia, naquele momento. Assim, a gente teve umas 30 vendas, assim. Coisa recorde para nós na época, que assim, questão de 1h30, 2, a gente vendeu 30 produtos. Olha que legal. E era um produto de valor muito agregado, assim, era para público A e B, era um troço bem difícil de vender, assim, Brasil, né? Enfim, a gente se apaixonou pela ideia, não fez a escolha certa, deu errado, não tínhamos pessoas ali com experiência, né? E isso que a gente comentou de, poxa, ter esse suporte, né? E às vezes a galera não tem com quem conversar sobre isso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, além disso, que era o gancho que eu queria pegar, além dessa parte da escola para desenvolver o produto, tem as outras ferramentas que são os nossos contatos. Né? Então, olha a possibilidade que a Mari listou, N órgãos que ela participa, né? O Eric também, da gama enorme de conexões, né? Que podem ser fomentadas, porque a gente sabe que isso aí move o negócio também. Sim. Né? O networking é fenomenal. Quando a gente recebe ali as startups na Start Growth para avaliar, eu sempre olho com um olhar de para onde eu posso encaminhar esse empreendedor. Sempre. Talvez esse seja um grande diferencial, porque como a gente já viveu isso, já viu na pele a dor de como é empreender, eu sei que do outro lado tem uma pessoa preocupada com o resultado da empresa dela, buscando o resultado que ela almejou, com os sonhos, né, com todos os sonhos ali depositados num formulário do site para a Start Growth. Então, eu faço questão de olhar todos os cadastros que vêm, e não são poucos, e eu mesma respondo todos os contatos que vêm através do site da Start Growth. E aí, vários deles eu já indiquei para o X, inclusive, porque estavam numa fase que a gente não investia ainda estavam em desenvolvimento ou procurando alguém para ser parceiro de desenvolvimento. Muitos deles eu indiquei com uma tese mais focada, porque a gente tem alguns segmentos que a Start Growth investe. Nós somos investidores de 6 segmentos. Fora esses segmentos, a gente não entra porque nós não sabemos ajudar. E aí, justamente porque a nossa tese é smart, eu não tenho como colocar a mão na massa e ajudar alguém do agronegócio, apesar de amar a área do agronegócio. Adoro. Somos investidores do agronegócio, tipo, de forma particular ou de um outro fundo, mas não diretamente na Start Growth, porque eu não sei ajudar o cara do agronegócio a escalar o negócio dele. Então, eu deixo alguém que saiba fazer isso. Mas sempre tentando fazer essas conexões para poder ajudar de alguma forma. Essas conexões podem fazer a diferença na vida desse empreendedor que está do outro lado, né? Eu acho que as conexões, o network, como você falou,
é um negócio que apoia ele de uma forma... Abre portas, Nossa. Cara, teu produto é muito legal. Por exemplo, quando a gente vai analisar um produto e está na fase de discovery, por exemplo, de concepção, né? de análise da ideia, de botar ela no papel realmente e validar ela, a gente leva para stakeholders que a gente conhece. É do agro? Eu tenho 2 caras excepcionais, diretores de multinacionais de agro. Dá uma avaliada nessa ideia para mim, tá? Apresenta isso para RH, para agro, para um monte de coisa que a gente tem. Mas como a Mari falou, tem alguns campos que a gente fica muito de saia justa e fala, cara, eu não tenho como te ajudar. Às vezes eu não tenho, podemos até pensar em desenvolver alguma coisa, mas talvez eu não entre na sociedade disso porque eu não tenho como te ajudar. Então, network é quase a alma do negócio também. Sim. Aqui no escritório a gente adora conectar os nossos clientes. Então, esses tempos atrás, teve um cliente nosso que é uma health tech, desenvolveu um dispositivo para ser colocado nos colchões dos leitos dos hospitais para detectar movimento, para evitar algumas lesões por pressão, etc. Olha que legal. Bem legal. E ele estava no interior do Paraná. Ele falou, pô, Caio, estou com o produto assim, já estou testando com alguns hospitais locais, você não tem contato com alguém aí de Curitiba? E por coincidência, um cliente nosso tinha sido presidente do Vita e estava presidente do Marcinho Champagnat. Eu falei, cara, vou te conectar. Eis que eles se conectaram, esse nosso cliente Health Tech conseguiu, digamos assim, testar os produtos dele, o produto dele lá no Marcinho Champagnat, e esse presidente, pessoa física, investiu. Olha aí que legal. Então veja, ele teve uma ideia, ele era da parte da tecnologia, tinha uma pessoa que atuava no ramo da enfermagem com ele, que auxiliou, só que daí ele tem o cara do hospital, o cara do hospital. O nosso cliente José Otávio, ele tinha até sido diretor de um hospital de São Paulo. Então, conectou ele com a galera de São Paulo. Então, assim, numa ligação, numa call que a gente fez ali, e o projeto dele se desenvolveu. Lógico, não foi isso que fez ter todo sucesso, mas isso foi mais um elemento que compôs, né, o conjunto. A gente fala para os empreendedores, né, que tem que estar aberto ao network. Porque todo mundo fala assim, tá, mas então network, como é que eu começo? Eu tenho que ir em todos os eventos? Não. Network começa dentro de um círculo, né? De amizades, de conexões, né? Alguém complementar a você, alguém que possa fazer algo pelo teu negócio, mas que você possa fazer algo também por ele. Então, você começa a olhar o circuito de onde você está e o teu negócio está, e a coisa acontece natural. Nós nos conectamos num evento que é um evento que não é meu. Olha que eu fui de penetra. Que o Eric estava de penetra. Esse foi o primeiro evento que eu fui. De uma amiga que pediu nossa local para fazer o evento, a gente disponibilizou o local para fazer o evento e a gente se conheceu lá. Então, olha só como o mundo gira e as oportunidades aparecem de acordo com o que você está aberto para elas acontecerem. Hoje ainda eu postei no Instagram uma frase que tem a ver com tudo isso que eu falei agora com o network. Um livro que tinha uma frase exatamente assim. Muitas pessoas querem chegar em algum lugar. A maioria delas não consegue porque não sabe onde quer chegar. É só assim a frase. Eu falei, meu Deus, como é profundo isso. Aonde você quer chegar? Defina. Porque aí, a partir desse momento, o universo conspira a favor. E você consegue trazer coisas, conectar pessoas, e você parece que vê aquilo. Não é aquela coisa do carro. Vamos dar um exemplo do carro. Eu comprei um carro, comprei lá um Volvo. Toda vez que eu saio na rua, eu vejo um Volvo. Mas antes eu não via o Volvo. Nunca via, né? Nunca via. Então, é exatamente a mesma coisa. Parece que você cria um nível de consciência e ela amplia e parece que o universo está conversando com você o tempo todo. É mais ou menos assim. Eu consegui, por exemplo, nessa software house que eu trabalhei, eu ganhei um prêmio de melhor vendedor nessa multinacional. 50 melhores vendedores do mundo viajavam e eu fui para o México, Cancún, tudo pago pela empresa. Bom, ganhei um prêmio de vendas lá.
E eu sentei na piscina, comecei a tomar uma cerveja. O cara sentou do meu lado, começou a falar comigo. Ele era o diretor geral do Canadá dessa multinacional, desse produto lá. Bom, resumo da ópera. Minha esposa ficou amiga da esposa dele, eu fiquei amigo dele, a gente ficou tomando, não sei o que lá, tá. Peguei o WhatsApp dele. Minha esposa ainda fala de vez em quando com a mulher dele, mas nos afastamos relativamente. Quando eu estava na multinacional, chegaram para mim e falaram: Eric, a gente precisa abrir Estados Unidos e Canadá. Eu falei: Estados Unidos e Canadá, software, né? Software. Espera um pouquinho. Falei, liguei para ele. Pô, Eric, como é que você tá? Não sei o que, tá. Falei: cara, eu preciso de um vendedor aí. Depois. Você quer um vendedor bom, de software. Meu filho. Sério. E hoje eu trouxe ele para o X. Hoje esse cara é um vendedor nosso, um parceiro nosso no Canadá e Estados Unidos, que hoje representa o X nos Estados Unidos e Canadá. Que legal. De conexão numa piscina tomando uma cerveja que gera negócio. Mas aí que tá uma coisa que eu sempre falo para sócio meu, cliente meu. Quando você está fazendo qualquer coisa na tua vida, a gente tem que estar fazendo ativamente, com uma postura ativa e não passiva. Então, assim, eu quero ir em todos os eventos que estão tendo sobre inovação. Legal, mas você vai lá e faz o quê? Exato. Você vai lá e fica assistindo a palestra, acabou a palestra, vai Mexendo embora. no telefone. Você fica no celular, você vai conversar, você estuda o ambiente, entende? Poxa, quem que é aquela pessoa? Pô, aquele cara às vezes está do teu lado, um puta no empreendedor, um investidor, que você pode falar com o cara e viabilizar um negócio. Só que isso você tem que adotar uma postura ativa, né? E eu tenho tantos exemplos que eu poderia ficar a noite inteira aqui, porque isso me deixa até arrepiado. De eu estar no mesmo lugar do que uma outra pessoa, a gente está com o mesmo objetivo, porém, um com uma postura ativa e o outro com uma postura extremamente passiva. E de repente as portas se abrem para mim, por exemplo, né? Não, mas puta, teve sorte ali, o Kael estava ali, conversou, sentou do lado da pessoa. Não foi sorte, foi postura ativa. Né? E daí, mesmo que você não coloque toda a tua energia naquilo, é o que a Mari falou, parece que o universo conspira. Mas Aquele evento que a gente se conheceu, o que aconteceu? Eu sou conselheiro de uma ONG chamada ODPH, que o Condor Connect fomenta. E eu estava numa reunião do conselho e a Cauane Irina estava lá. E eu fiz uma análise sobre uma determinada situação lá. Dela pegou e mandou uma mensagem para mim: fica aí depois da reunião que eu quero falar com você. Eu falei: beleza. Concluiu a reunião, ela falou: Kael, você falou um negócio na reunião ali que, assim, eu quero te convidar para um evento, você tem que ir. Você tem que ir nesse evento. Porque o que você falou aqui se aplica para o contexto que a gente discute lá e tal. Eu falei: não, pô, vai ser o maior prazer. E eu fui no evento e conheci vocês e hoje a gente está aqui. Se eu fosse adotar... Bom, primeiro que se eu estivesse na reunião do conselho apenas por estar, que acontece muito com alguns conselheiros, né? Eu nem ia ter falado nada e as coisas iam ter passado. Se eu fosse no evento e tivesse uma postura passiva, pô, conheci bastante gente, morreu ali. Beleza, agregou. Mas olha o que a gente está construindo aqui. Conteúdo para os empreendedores que são tão carentes e que querem desenvolver um negócio. E até fruto mais, da soma da postura ativa. E com o mesmo propósito. O propósito de levar para o empreendedorismo uma oportunidade, uma outra possibilidade, ambiente de negócios, networking, conhecimento, enfim, tanta coisa. Não, a gente está falando nos bastidores, né? Vamos falar um pouco dos bastidores. Nossa, a gente está analisando um produto para jurídico. Cara, quando você tiver esse produto, traga que eu vou lá. Então é isso, gente. Se eu não tivesse vindo aqui... negócio, exato. Se eu não tivesse aqui... Então, assim, essa dica é extremamente valiosa, eu acho. Faça um network, mas network focado no que onde você quer chegar. O ativo. Que exato, o ativo. Tá propondo, exatamente. Eu acho que isso aí faz a diferença, né? Isso para tudo na nossa vida, né? Não é só para empreendedorismo, para a família, no exercício, né? Então, acho que é bacana essa construção que a gente fez, né? Recapitulando aqui, né, o nosso papo, a gente falou desde daquele cara que chega apenas com uma ideia, né, não sabendo como começar, né? Então sabemos que temos alternativas no mercado, inclusive
à disposição Sim, aqui, né, por para favor. pegar isso, ajudar e fazer isso com todo o amor e carinho e emprestando a sua história, né, para o desenvolvimento daquele projeto, né, e com garra. E Com garra, porque eu vou virar sócio dele. Eu só ganho se ele tiver sucesso. A gente tem essa filosofia. Eu só vou ganhar dinheiro se você tiver sucesso. Então eu vou fazer tudo para que você tenha sucesso. É simples. Acabou. Eu tô É uma aqui visão pra você ter diferente do sucesso. produto, né? É É um de ver- produto para vender. Isso. Não um produto para encapsular ou um produto para o sabor e o gosto do empresário. Porque tem tudo isso, né? Tem. Você olha e fala, eu gosto do vermelho. O Eric gosta do verde. E aí? Para onde você vai? Faz metade verde, metade vermelho? Nem combina as cores, né? Então, como é que faz para isso tudo? Não, cara, o que vende? Você compra o azul. Então, nem o verde, nem o vermelho pode ser feito, tem que ser o azul. E a gente tem uma história muito boa. A gente tem um cliente que bateu na nossa porta falando assim, eu quero comprar uma startup. A gente falou, poxa, mas tá, deixa eu entender o que você quer de novo, né? Não, porque isso, que eu tô vendo startup de novo, aquela imaginação da startup. A gente falou, cara, vamos sentar, vamos entender teu mercado, entender o tal. E realmente conseguimos fazer uma startup que fosse pro mercado e que ele tivesse sucesso. Pivotamos, deu errado no começo, achamos que era uma coisa, não era um mercado que a gente tinha muita segurança, que é o mercado de médico. Pivotamos, hoje está indo super bem, crescendo, tal, papapá. Ele tinha uma área de inovação. Esse ano a gente sentou com ele e falou, cara, vocês são muito melhores do que minha área de inovação, porque eles são pagos para fazer inovação. Você é pago para eu ter sucesso. Então eu quero estar com alguém que faz sucesso. O que vocês criaram com essa startup, eu tô há 7 anos tentando fazer dentro de casa e vocês em 2 anos, mesmo errando, pivotaram e deram certo. Hoje a gente tem 4 produtos com ele que a gente está desenvolvendo. Entendeu? Essa startup já está indo muito bem, a gente tem mais 3 agora indo para o mercado. Eu fui chamada no início desse projeto, embrionário ainda. É isso. Pô, Maris, podia investir com a gente e tal. Eu olhei e falei, acho que não, cara. Tipo, não é pra mim esse negócio. De novo, uma health tech, né? Que é Aí a empresa, 2 meses depois, virou uma gigante, porque foi vendido para uma multinacional Isso. aí também, do ramo. E eu falei, cara, 2 semanas depois do que a proposta que eu recebi, eu disse não. Então faz parte, de novo, é arriscado para o bem, mas é arriscado também para o negativo e para o positivo. Você tem os 2 lados da moeda. Tem que estar pronto e ser resiliente para a próxima você analisar um pouquinho melhor, né? A gente erra. Exatamente. Não, e foi legal esse exemplo porque muitos grandes empreendedores ou empresas que têm capital, às vezes querem desenvolver por conta própria, né? Então criam a área de inovação, investem Isso é dinheiro, bem comum. pegam um ambiente gigante da empresa e deixam cheio de diversão, né? Achando que isso aí que vai fazer o negócio acontecer. Então investem um caminhão, sendo que na verdade se eles pegassem o mesmo montante ou fração daquele montante e aplicassem, enfim, em alguém, numa instituição, numa empresa que tem já esse mote, pô, economia de tempo, né? Dinheiro e tudo mais. Hoje eu conversei com uma grande empresa do ramo de bebidas do Brasil que exatamente falou isso para mim. Exatamente isso. Eric, eu tenho minha área de inovação, mas eu estava falando com o pessoal da inovação, também não é culpa deles. Eles passam inovação. Aí o cara vai tentar fazer alguma coisa. Olha, eu preciso de desenvolvedor para fazer esse produto. Ah, não. Os desenvolvedores estão focados em sustentação do produto. Ou melhoria do produto interno. E aí demora, e passa o tempo. Nossa, aí não tem tração. O time Não tem foi headcount, embora. eu não tenho não sei o quê. Grande corp. Então hoje a gente vai fazer... Hoje a gente começou a negociar algumas coisas de tirar do papel algumas coisas de que... para que ele entenda o que é inovação realmente. Às vezes a gente tem que mostrar para ele o que é inovação. Não é só ter uma área de inovação, é mostrar como é que se faz inovação. Mas eu acho que o grande diferencial aí é porque a gente está no meio disso tudo. Imagina, a gente vê 500 startups, faz análise de 500 startups, 500 negócios diferentes. Você está vivendo isso, você está dentro dessa bolha, né? É diferente de alguém criar dentro da tua própria empresa uma área para ser diferenciado. Não que ele não vá conquistar, ele irá. Mas vai demorar um pouco mais, porque você não está acostumado com aquele... você não tem todos os dias inovação sendo consumida, né, dentro do teu próprio negócio.
E aí É aquela diferente. curva de aprendizado fica longa, Fica longa, né? Exato. Embora eles tenham ali, às vezes, o know-how e as dores do negócio que é o core business deles, né? Para desenvolver uma nova empresa, um novo projeto, aí a curva de aprendizado por conta própria vai ser Bem murro em mais ponta longa. de faca. Sim. Né? Então, unir, né, a dor, né, e a skill técnica que às vezes eles têm naquele determinado nicho com vocês que já têm todo o know-how, possibilita, né, o sucesso dos cases que vocês estão tratando. Inclusive, se quiserem falar mais de cases, é sempre legal. Né? Não, a gente tem alguns cases, né? Eu já tive, por exemplo, a experiência também de pivotar. Porque o negócio saiu, a empresa entrou no mercado, vendendo para um tipo de nicho do mercado, e o mercado simplesmente não aceitou. Aceitou, comprava assim, horrores no início, mas houveram cancelamentos tão grandiosos que derrubou a empresa em 3 meses. E aí, eu não sei, né? Eu estava na posição de CEO da época dessa startup, e eu acho que pode até conectar com alguns cases aí de mercado dos empreendedores, porque dói muito você perder cliente. O churn dói demais, assim, demais. É uma dor que a gente olha e fala, e você não acredita, porque parece um sonho que está sendo realizado, é um pesadelo no meio, derrubando tudo que você estava esperando, tua uma expectativa. Nossa, aquilo é horrível, exatamente uma traição, assim. E aí você tem que, de novo, controle emocional, respirar e falar, gente, estou no centro desse negócio, eu preciso, mesmo olhando, né, estando no meio, no olho ali do furacão, achar alternativas para sair disso. Ou você pivota de mercado, ou você pivota o produto para o mercado que você foi. Qual dos dois é mais curto e qual dos dois é mais atraente a longo prazo? Aí, avalia tudo de novo. E aí, pivotar é doloroso. Nossa. A gente já tinha pelo menos 16 funcionários e aí já estava extremamente pronta, né? Eu diria assim, para vender muito mais do que já estava vendendo. E a gente teve que voltar passos largos atrás, reduzimos o quadro de colaboradores, ficamos em 7. E aí, nesses 7, a gente remodelou todo o produto porque nós optamos por vender para outro mercado e não continuar no mercado que estávamos, porque o outro mercado parecia ser mais atraente. Todo esse jogo levou pelo menos 1 ano. A gente acredita, né, contabiliza que perdemos esse 1 ano de vida da startup. E depois do 2º ano, a gente conseguiu tracionar de novo nesse mercado que nós tínhamos desenhado, a solução, em que a gente percebeu que tinha oportunidade para crescer. Viramos o jogo, passamos aí no período, né, de Vale da Morte e saímos do outro lado vivos. Mas esse é o grande problema que a gente percebe nas startups. A gente entrou nesse problema de pivotagem exatamente numa pandemia. E aí são coisas que você não prevê. Então, na hora em que você está planejando, quando você fala de olhar um pouco melhor, colocar o pé no chão, tentar identificar algumas possibilidades que podem acontecer. Nós estamos vivendo um caso, né, do Rio Grande do Sul, que está tudo alagado. Então, você olha para o Rio Grande do Sul e fala, quem de nós, inclusive eu, estava analisando uma startup no Rio Grande do Sul para investir, e vamos investir nela, porque agora, mais do que nunca, os empreendedores de lá precisam de ajuda, e ela já estava bem avançada na análise e na validação nossa. E aí, também, por causa da chuva, a gente vai apoiar o Estado, obviamente. Mas quem de nós íamos olhar para um caso de uma chuva como essa, de alagar um estado inteiro? Não era previsto, era como a pandemia que aconteceu no nosso país e no mundo. Sabe, fazendo um parênteses, um pouco antes da pandemia eu tinha lido aquele livro do Nassim Taleb, que é Antifrágil. E eu, assim, olhava aquilo e pensava, puxa, eu não conseguia tangibilizar o negócio. Aí veio a pandemia, bum, falei, isso é um cisne negro. Na sequência, agora, esses dias atrás eu estava refletindo sobre isso, né? E, enfim, tem cliente nosso que tem operação lá, a gente auxiliou para fazer comunicados, enfim, até formais, porque tem uns que são listados, né? Sim. E eu fiquei pensando, puxa, um baita cisne negro também, de novo, impossível prever. Exato. Impossível. Exato. E daí é como transformar essa situação tão difícil numa oportunidade. Exato. A gente aconteceu
uma oportunidade gigantesca com a pandemia. E a gente deu muito certo, ainda bem. A gente atende um grupo de franquias e eles tinham lojas físicas. E a gente fez de novo, como pentelhos que somos, desculpa a palavra, fomos lá e falamos, cara, você tem loja física à toa, velho. Vamos subir tudo para um site. As pessoas que quiserem comprar teu produto, elas vão botar o CEP de onde elas querem comprar esse produto, esse serviço, na verdade. E a gente vai te direcionar, tá? Chama Maria Brasileira o nome da empresa, dessa franquia. Esse serviço de arrumadeira e passadeira. A maior rede de franquias e serviços do Brasil. Acabou de ganhar, inclusive, Gigante. Eles ganharam como melhor franquia entre todas as franquias. É tipo o Oscar das franquias, eles ganharam agora. Mas eles ganham todo ano, né? Não, mas eles ganhavam. Todo ano eles ganhavam como Best, não sei. Tem um prêmio Best lá. E esse ano eles ganharam o Oscar. Assim, Caramba. É o que todo mundo almeja ter. Os meninos. Os meninos. Vieram pedir ajuda de mentoria pra gente lá, quando começaram, nos primórdios, tentando modelar o negócio deles. E hoje a gente vê os meninos onde estão, os piá, que a gente chama aqui no Paraná. No Paraná, os piazada. Orgulho. Piazada boa. Muito bom. E aí, em 2019, o Maurício olhou e falou, cara, fez um estudo de mercado e falou, cara, a gente tem que fechar todas as lojas físicas. Esse cara, você tá maluco, é meu core business. O cara compra uma franquia, abre uma loja física e vende serviço. Aí o Maurício sinalizou, ele falou, você tá perdendo dinheiro aqui, a gente vai fazer assim, assim, assado. Você tá maluco? Ele falou, vamos fazer. Há muito contragosto, em novembro de 2019, eles lançaram testaram, isso. Né? 5% teve de aderência. Aconteceu em fevereiro, março de 2020, pandemia. Vixe. Eles estavam prontos para isso. Eles nunca venderam tanto franquia na vida quanto na pandemia. Porque hoje se tornou uma franquia que não precisa mais estar em casa e eles podem... Você pode comprar uma franquia e operar da sua casa. É uma franquia home office. Sim. A gente pegou eles com 120, 130 franquias, hoje tem 570 franquias. Uhum. Então, assim, é um case também de oportunidade no momento certo. Exato. A gente analisou e a gente é um cara cabeça dura. A gente fala, cara, aqui tem dinheiro na mesa. E transformamos o negócio inteiro deles, como a Mari falou. Eram uns piá, né? Os meninos. São os meninos. E são, olha, fenomenais. E até hoje, a franquia opera de ponta a ponta, tanto no recrutamento das passadeiras, arrumadeiras, até a venda do serviço, contabilização e tudo com o software nosso. A gente opera em 100% com eles. A gente brinca que se eles forem comprar um celular, eles ligam pra gente. Falou, cara, que marca de celular eu vou comprar? Porque a confiança virou tanta que eles falam, cara, eu entendi agora quando vocês falam que vocês entendem não só de tecnologia, mas de como aplicar essa tecnologia no business. E hoje eles são extremamente gratos pra gente, ajudaram. Hoje, putz, como a Mari falou, ganharam o mundo, tá? Então são muito legal. Eles estão indo para Portugal, né? Eles foram vendidos. Estão internacionalizando. Eles estão numa francesa, está comprando operação. Então é um negócio. Eles estão muito bem. Show de bola. Estão muito bem, estão muito bem. Mas aí a gente estava falando de como reduzir o risco. Isso. Diluição, gente, não tem outra forma. Como é que você faz para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que choveu? Como é que você faz para a pandemia? Dilui o risco. Se cerca de parceiros, de possibilidades de negócios, de amplitude, de visão. Gente que vai te ajudar a vender, né? Não ficar no teu marketing. mundo ali fechado, isolado, sozinho, ou só você e o sócio, mas sem abrir, sabe? Acho que você tem que se abrir, assim. As startups, elas trouxeram para a realidade nossa uma visão muito bacana de sentido de se ajudar, sabe? O apoio real, assim, eu vivi o mundo corporativo, depois eu fui para o mundo de startup. A diferença é extremamente grande no sentido de realidade. Na startup você fala real, você se transforma, né, naquele empreendedor de verdade em qualquer momento que você esteja para ajudar todos à sua volta.
Numa empresa tradicional, ela tem alguns receios. Tem códigos a serem seguidos, tem protocolos a serem seguidos. E até juridicamente falando, né, tem situações que você não pode ajudar, não pode assessorar, não pode falar. Então, obviamente, você não vai abrir informações né, sensíveis daquela empresa, você não pode. Nas startups, gente, é uma loucura. Você que ainda não entrou no mundo das startups, eu amo, né? Porque entra numa rodada de negócio e um vinho e sai dali um negócio novo. É uma maravilha. Não, a gente delicioso. Eu e a Mari saímos de uma multinacional e fomos para uma startup. Eu lembro a primeira vez que alguém chegou para mim e falou: cara, você tá indo muito bem, caralho, faz um bench comigo. Eu olhei e falei assim... Eu vou contar? Exato, eu vou contar meu segredo. Eu lembro que eu cheguei pro CEO, pro Hendrick, pra Mari e falei: escuta, um cara me perguntou pra contar como é que eu faço o negócio. Os caras só quer saber a fórmula da Coca aqui, mas, né? Mas é o que a Mari falou. Na empresa tradicional... Não falaria. Não fala. O que você tá... Ele até pode dar uma dica, mas abrir... E nas startups, cara, eu tô fazendo assim, faz que vai dar certo. É literalmente um ambiente colaborativo de todos os lados, assim. Então procurem esse apoio, porque, olha, tem todo lado. Sim. Tem todo lado mesmo. Não, é um espírito, né, que a gente é contagiado, né? Nós somos credenciados do Sebrae, né? Então, vez ou outra, o Sebrae nos chama para fazer mentoria, a gente faz atendimento, o Sebrae subsidia o atendimento do escritório para algumas empresas, principalmente startup. Sim. E assim, é tão bacana assim, ver o pessoal se ajudando em outros eventos, até em algumas aceleradoras aqui do estado e até de fora. Assim, muda até a forma com que nós nos relacionamos até com os nossos concorrentes. Sim. Por exemplo, aqui no escritório, teve uma época que a gente ficava sempre em primeiro lugar no ranking de um cliente grande, uma seguradora. Enquanto a gente ainda atendia eles, né? E daí os escritórios começaram a vir a nos procurar para tentar entender, principalmente os que estavam ficando meio mal, assim, né? E todos receosos e tal, e na época eu estava nesse espírito, eu até comentei aqui dentro, falei, olha, eu não vejo problema, porque é muito do nosso jeitão de fazer, né? A gente tem, lógico, ferramentas que facilitam, mas... não adianta. Isso aqui, se aqui dentro a gente colocasse na mão de outra pessoa, talvez não desse tão certo. É que o negócio está afinado. E a gente recebeu gente do Brasil inteiro aqui, porque era uma seguradora grande, e daí tinha escritório do Brasil todo que atendia em cada região. E a gente abria o escritório, assim, para esses escritórios, para esses outros colegas, né? E a gente falava, ó, a gente faz assim, 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 meio que dava o caminho das pedras. E eu lembro que tudo isso foi contagiado por esse meio que a gente estava vivendo, que era esse mundo do empreendedorismo de startup. E a gente se sentia tão bem quando o escritório começava a melhorar, porque no fim do dia não interferia na gente. Sim. Né? E assim, mesmo que interferisse, o mundo é tão grande, né? O mercado, principalmente o nosso aqui, é gigante. Né? Então, assim, saber que você conseguiu ajudar alguém, e esse alguém às vezes era um escritório grande, que tinha muita gente envolvida, sabe? Você às vezes ajudou, sei lá, 30, 40 pessoas, né? Indiretamente. Pô, isso é maravilhoso. E além do lado humano que você está colocando, tem o lado marketing mesmo de mercado, né? A ascensão do mercado. Quanto mais concorrentes você tem para a mesma coisa ou para coisas similares, muito próximas no mercado, você ajuda a criar uma cultura no mercado de adoção daquilo que você está vendendo. Então, assim, eu vendo, sei lá, camas para o cachorro, o Eric vai vender cama, mas não é bem para o AB, ele vai vender lá para o D e E. Tá, mas daqui a pouco todo mundo quer uma cama mais bonitinha para o cachorro. Então... Não sei, vocês, na minha época, quando meu pai tinha cachorro, meu pai... Não, se ele visse meu cachorro hoje em casa, ele ia rir, né? Ele ia falar, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com o cachorro no sofá? Né? Já não chama nem de cachorro. Não, é meu filho. Dá o nome, né? É meu filho. Então, quando você olha para tudo isso, é uma adoção, é uma cultura. Então, ele te ajuda a abrir o mercado. Então, quando você olha para essa visão do todo, gente... Ele é um facilitador. Então, a se ajudar em termos de nem sempre é ruim. Exato. Tem um olhar aí um pouco mais delicado. A gente recebeu, né, concorrentes da Ponto na época. Falei, cara, como é que... E eu, de novo, achava estranho. Mas depois foi tão natural isso. Hoje eu falo exatamente o que a Mari falou. Façam, porque é fantástico. Você se ajuda mesmo.
Bom, o papo tá bom. Melhor até do que eu imaginava. A gente tá se estendendo, tá gostoso. Que bom, que bom. Então, pra gente caminhar pro fim, né? Senão não termina, e sorte que a gente tá tomando água, Só né? água. Senão... Que é a dica que eu sempre faço. Seria legal se vocês pudessem deixar pra quem tá nos assistindo. Dica teve o episódio inteiro. Então, dica tá... Se quiserem dar mais, ok. Mas, assim, dica teve de monte. Mas, assim, qual que é a visão de vocês de tendência ou futuro desse mercado que a gente tá vivendo hoje? Né? Lógico, inteligência artificial é algo que catalisa, né? Tá ali, mas enfim, se vocês veem isso ou além disso, algo que pode transformar, que pode ser a tendência para daqui para frente, né? No mundo do empreendedorismo. Acho que a inteligência artificial chegou para ficar e dificilmente a gente vai... Está mudando o nosso mundo de vida. Hoje eu abro meu e-mail, ChatGPT, e quando eu entro no escritório, mesmo que não use durante o dia, ele está aberto lá. Mas acho que a inteligência artificial é uma coisa fantástica. E uma coisa que eu acho que veio para ficar é que antigamente as startups corriam sozinhas. Eu vou desenvolver um produto, vou chamar alguém para ser, né, para contratar um freela, ou eu vou pegar um dinheirinho no banco. Isso acabou. Isso eu acho que as startups que a gente chama de startup de garagem, acabou. Ou você se une a alguém que é sério de mercado, que conhece esse mercado, seja um VC, ou seja alguém que vai te apoiar no comercial, no marketing, no produto, porque senão você patina. Patina, perde dinheiro, não tem o foco no principal, que é resolver o problema. Como a Mari falou, acho que a frase da Mari é muito assertiva, que é foco no problema e não no produto. Mas assim, inteligência artificial eu acho que é a grande tendência. Cuidado com a inteligência artificial. O Mário sempre diz, que é o nerd master que eu tenho como referência. Tem muita gente que fala que tem inteligência artificial e não é. Entendeu? Então assim, pouco é hoje do que você vê é inteligência artificial de verdade. Tem algumas coisas que parecem ser inteligência artificial. Então, cuidado com o marketing. Minha dica é essa, eu acho. Bom, dicas a gente deu várias, conexões também, contatos também. Eu queria só revisar um pouquinho do que é a tese da Stage Growth. Então, a gente faz investimento no momento do early stage mesmo, quando você está indo para o go-to-marketing. A gente avalia muito a questão do empreendedor, do perfil desse empreendedor, da expertise que ele teve no segmento, principalmente, que ele está abrindo aquele negócio, né? Se ele conhece aquele setor. Você comentou muito bem, Kael, sobre a questão do conhecimento, mas também sobre a história dele. É muito interessante a gente ouvir a história desse empreendedor. Por que ele lançou aquilo? Qual é a motivação que fez com que ele criou aquele negócio novo? Todo empreendedor deveria contar mais histórias. Contar a história do porquê lançou aquele produto, de onde veio. E tem histórias maravilhosas para você ouvir e ao ponto de nós, do outro lado da mesa, que também não é fácil. Não é fácil estar do outro lado da mesa, né? A gente avaliar qual é a profundidade do teu negócio, até onde você está envolvido seriamente para trazer com que aquele negócio tenha o seu futuro brilhante, como muitas empresas e startups tiveram. Então, a gente faz um investimento nos segmentos de HR, MarTech, IA também. A gente também é nesse mundo, porque não tem como fugir, como o Eric falou. Não tem como fugir mais. Não existe volta. O IA será, sem dúvida nenhuma, a grande transformação como foi a internet. E essa é o que a gente crê. Tem muito produto já pronto, feito, criado em IA, e tem muitos que não são IA. Vale, né, analisar e desenhar isso sempre olhando para o problema e não para a solução. A gente também investe em health techs, em martechs e HR-tech. E fintechs. Em fintechs também. Hoje a gente tem no nosso portfólio, né, são 6 exits. A gente tem 4 em andamento, em aceleração, em apoio e investimento atualmente. Em todos nesse setor, nessas áreas, e entramos exatamente nessa mesma tese.
Então é isso. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco melhor, né, a Start Growth, é só entrar no site Start Growth, Start de início, Growth de crescimento.com.br. A gente também tem um canal de podcast, que vai ser um prazer chamar vocês lá também para a gente bater um papo, falar um pouquinho mais sobre jurídico, né, do negócio, porque tem muita gente que deixa isso para um lado e não pode. É extremamente necessário, extremamente importante criar as documentações, criar seus padrões, gerar o seu compliance inicial, para que depois, quando a tua startup estiver voando, aí não dá briga, né? Não é isso, doutor? É assim que funciona. Não queremos fantasmas dentro do armário. Exato. Queremos sono tranquilo e leve. Esses dias eu falei para um cliente meu, cara, eu quero isso aqui que eu vendo para você, sono tranquilo. É isso que eu vendo para você. Muito bom. E dei risada, tal, ele deu risada, mas ele sabe que é verdade. Lógico. Porque é isso que eu quero, né? É isso que a Mari, brincando aqui, falou. Às vezes as pessoas não dão a devida atenção, né? Principalmente na etapa inicial, que a gente sabe não tem muito recurso, etc. Mas eu também, como a Mari, eu dou mentoria, né? Aqui no escritório a gente tem essa vertente. Então vai ser um prazer ajudá-los, né? Quem está nos assistindo aqui sabe. E o canal é uma tentativa, né, de trazer conteúdo relevante. Foi um pedido dos nossos clientes, né, e daí a brincadeira tomou uma outra proporção e agora a gente fala com todos os empreendedores que estão aí do outro lado. Pessoal, que prazer ouvir vocês aqui, que honra poder trazer profissionais do calibre de vocês para estar aqui no canal. Para nós é engrandecedor e para quem está lá com certeza também. Eu vou deixar na descrição do episódio todos os contatos do Eric e da Mari, né, das respectivas empresas, para que vocês se conectem, para que vocês busquem um apoio especializado. E as justificativas foram várias e foram ao longo do episódio todo, né? Então, eu agradeço de novo, né, por vocês estarem aqui criando esse conteúdo tão legal, né, contando história de uma maneira tão leve, né, e agradável para quem está lá. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Pelo convite também. Foi maravilhoso estar aqui. Muito bom conhecer um pouquinho mais também, né, da estrutura de vocês. E, gente, vocês estão muito bem assessorados. Muito. Eles são ótimos. Exato. Boa. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau. Tchau.